Olá a todos, amigos. Meu nome é Alissa, eu sou russa, mas eu treinei capoeira no Brasil, treinei no Rio de Janeiro e sempre quando fiz aquilo na época, sempre fiquei muito interessada pela história da capoeira, pela história do Brasil, dos africanos que foram escravizados, e procurei saber um pouco mais sobre isso. E nessa eu encontrei um livro que me encantou e estou lendo ele aos poucos. Então, é um livro sobre a capoeira do pesquisador brasileiro Carlos Eugênio Líbano Soares, da Universidade Carioca UFRJ, e também ele trabalhou nas outras universidades. Mas o que é importante para nós é que ele escreveu obras sobre a história da capoeira, e tenho aqui nas minhas mãos essa aqui, com o nome de A Capoeira Escrava. Vamos ver, Carlos Eugênio Líbano Soares. Então, aqui ele explora esse tema dos raízes da capoeira, e aqui ele investiga sobre o trecho da história entre os anos 1808 e 1850, que em 1808 é o ano da chegada do corte português para o Rio de Janeiro, e o 1850 é o ano da banição oficial da lei. Então foi proibido levar os escravos, os africanos, com os fins de escravização para as terras brasileiras. Sobre isso é que ele conta para nós nesse livro. Aqui eu quero começar hoje. Quero começar pelo começo, claro. Então, o começo do livro é a parte que tem o nome de agradecimentos. Mas, além dos agradecimentos, que também são importantes, aqui a gente pesca umas informações sobre os lugares por onde o Carlos Eugênio passou para escrever esse livro, para levantar os dados, para encontrar os documentos. Vamos ver. Então, ele já foi no Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa, onde ele diz: levantei parte da vasta documentação sobre o Rio de Janeiro do século XVIII. Também passou na Angola, no Arquivo Histórico Nacional de Luanda, Centro de Estudos Afroasiáticos, no Arquivo de Marinha, do Centro de Documentação da Marinha da Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. Na Unicamp, Rio de Janeiro, também ele fez a parte da sua pesquisa na Bahia. E, finalmente, ele se apoiou muito na obra de uma pesquisadora americana, Mary Carrash, que também aceitou o convite do Carlos Eugênio e participou da banca dele na universidade, quando ele defendeu as suas teses universitárias. Ok. Então, quero dizer, citando isso, que ele levantou muita informação, ele se apoiou na documentação, ele não faz as suas suposições para dizer: capoeira é dos quilombos, capoeira é do Rio, capoeira é da Bahia. Não. Ele trabalhou e ele achou bastante informação interessante para qualquer pessoa que gostaria de saber mais sobre as origens da capoeira. E, inclusive, aqui existe um prefácio escrito por própria Mary Carrash em 1999, e ela conta para nós aqui que, sim, muito mais antes dele, ela escreveu a sua obra com o nome de Slave Life no Rio de Janeiro,
as mesmas datas, de 1808 a 1850. Foi o mesmo trecho da história que ela estudou. Então, ele se apoiou muito nas pesquisas dela e ela disse: a capoeira escrava é solidamente baseado em fontes de arquivo, incluindo os registros policiais. Palavra-chave para nós. Nos capítulos iniciais, Soares examina o papel dos africanos. Descreve seu papel na resistência escrava. E depois ela coloca aqui o Carlos Eugênio estudou muito os arquivos da polícia e trata especialmente do papel do chefe de polícia Eusébio de Queiroz. Quem morou no Rio de Janeiro, claro, ouviu esse nome. Trabalhou na Ilha das Cobras, claro, e também o Soares confronta-se com os debates históricos sobre as origens da capoeira na África e no Brasil. Isso é muito, muito, muito interessante. Essa foi a parte dos agradecimentos. E depois começa já o texto da obra escrito pelo próprio Carlos Eugênio. Eu só quero mostrar hoje o mapa, um anexo que temos nesse livro. É o mapa do Rio de Janeiro da época. Quem fez a capoeira, quem treina capoeira, quem ama capoeira. Muitas pessoas passaram no Rio para treinar mais e vão reconhecer os nomes: Santa Ana, Santa Rita, Sacramento, Candelária, Glória. É o que foi a cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, né? E muitos desses nomes continuam no mapa contemporâneo do Rio, mas aqui a gente descobre por onde andaram os capoeiras da época e de onde surgiram os nomes, apelidos e vários fatos interessantes da história de capoeira. Então, no próximo vídeo eu vou continuar a leitura. A gente vai passar pelo prelúdio escrito pelo Carlos Eugênio. A gente vai ler aos poucos o texto, nem todo, mas uns pontos interessantes que o Carlos Eugênio coloca. Para quem gosta de capoeira, deve ser interessante. Espero vocês nos meus vídeos. Inscrevam-se, por favor. Aí eu vou colocar mais coisa para vocês. Muitos beijos da Rússia. Tchau.